Olá galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vim aqui, para mais uma aula. Estamos na 7ª aula. Eu quero parabenizar você que está aqui, está assistindo essa videoaula, e que no nome de Jesus Cristo você possa ser abençoado aí na sua casa, né? Que no nome de Jesus Cristo você possa continuar e que você possa se formar, que no nome de Jesus você possa ser pai de multidões, que você possa ser um líder em excelência, e que no nome de Jesus Cristo, que Deus ele possa lhe usar de uma forma tremenda, de uma maneira tremenda, em nome de Jesus, amém? Eu quero nesse momento chamar vocês convidar vocês a baixarem a cabeça, fecharem os olhos, para a gente fazer uma oração, para a gente iniciar essa aula de hoje, amém? Amém, Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, te louvando, te bendizendo, te agradecendo, entregando a nossa vida, entregando os nossos corações. Pai, que no nome de Jesus o Senhor possa perdoar os nossos pecados, possa perdoar as nossas falhas. Te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por mais um dia, Pai. Muito obrigado por nos sustentar e suprir as nossas necessidades. Em nome de Jesus Cristo, eu te entrego, Pai. Eu te entrego a minha vida nesse momento, eu te entrego a vida dos meus irmãos, eu te entrego, Pai, em nome de Jesus Cristo, os nossos corações, para que no nome de Jesus a Tua palavra ela possa penetrar nos nossos corações, que o Senhor possa nos dar entendimento e que Teu Santo Espírito, Pai, possa abrir a nossa mente, para que a gente venha entender bem aquilo que a Tua palavra ela quer dizer. Traz, Senhor Deus, traz o Teu Espírito, Pai, traz em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos fazer somente aquilo que é da Tua vontade e não da nossa. Assim que nós choramos e te agradecemos, ó Pai, que o Senhor possa vir sobre essa aula, sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então a gente vai para a 7ª aula, a gente vai falar hoje sobre a escada do êxito, ou escada do sucesso, né? Como a gente já sabe, então como a gente já deve ter ouvido, e para você também que nunca ouviu, né, a gente tem a escada do êxito, em que o primeiro ponto é o ganhar, o segundo ponto é o consolidar, e hoje a gente vai parar nesses dois, né, no ganhar e no consolidar. A gente vai falar sobre eles dois hoje, tá bom? Na semana que vem a gente vai falar sobre o treinar e o enviar, beleza? Então, queria que você focasse nesse momento, nessa primeira parte, no ganhar. E a gente entender, né? A salvação das almas é o desejo ardente do coração de Deus, a razão pelo qual devemos nos comprometer por completo em anunciar o Evangelho a todos. Por isso, é necessário um exército composto por homens e mulheres redimidos e transformados pelo sangue redentor do Cordeiro de Deus, cuja a paixão esteja em ganhar almas. Então, a palavra de Deus ela fala em 1 Timóteo 2,4, diz o seguinte: qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, esse é o desejo ardente do coração de Deus, para que a gente venha levar a palavra de Deus, a gente venha levar a palavra dele para outras pessoas, para que outras pessoas elas possam ser abençoadas por aquilo que um dia a gente já recebeu, entendeu? Então, a gente tem que anunciar esse evangelho, porque se a gente não falar, né, quem falará, né? Nós precisamos dar frutos, pessoal. Nós precisamos fazer algo para o reino de Deus. A gente precisa fazer algo para Deus. A palavra de Deus também ela fala em Provérbios 11:30, ela diz o seguinte: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas, sábio é. Então isso quer dizer o quê? Que um dos princípios da sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Mas aqui, né? Um dos que ele fala a respeito de quem é sábio, e ele diz que o sábio faz o quê? Ganha almas. Então se você é uma pessoa sábia, ganhe almas para Jesus. Ajude pessoas a terem a vida transformadas, assim como um dia você também teve. Amém? E aqui diz assim, qual é a sabedoria?
E a resposta logo vem, né? Que é a mesma coisa que a gente estava falando a respeito nesse minuto, a respeito de ganhar almas. A Bíblia não diz que quem ganha dinheiro é o sábio, nem quem estuda nas melhores escolas ou universidades é aquele que é sábio, mas diz que aquele que é sábio, ele ganha almas. Então, independente, né, da nossa posição social, do nosso nível de cultura ou origem racial, você é um ganhador de almas. Mesma coisa que Jesus fez, demonstrou isso pra gente quando ele pegou, né, quando ele pegou Pedro, André, né, quando ele pegou a galera que era pescadores, né, e transformou ele em pescadores de homens. Então ele estava tirando eles de um lugar, né, para fazer eles outras pessoas, né. Ele trocou praticamente, né, independente de quem eles eram. E a gente vê muito isso, né, que Deus ele tira. É só a gente olhar vários testemunhos que existem de pessoas, independentemente da sua cor, da sua classe, elas estavam lá pregando o evangelho, né, e foram abençoadas por Deus, né. E aqui ele fala, né, você pode ser, né, você pode ser um ganhador de almas. Isso é muito gratificante, porque Deus ele dá uma oportunidade a quem não fazia nada, né, ou então quem fazia muita coisa no mundo e tem essa oportunidade, né, de fazer algo que seja realmente prazeroso, seja realmente bom, que é esse ganhar almas, né, que é levar outras pessoas. É a mesma coisa que a gente estava falando na aula passada a respeito da evangelização, de levar Jesus Cristo para essas outras pessoas. E a gente precisa entender algumas razões algumas razões para a gente ganhar essas almas para Jesus, né? A gente sempre fica, né, pensando, mas por que eu faço isso? Ou por qual razão eu faço isso? Né? E aqui nos explica bem, no livro nos explica bem, diz assim, ó, primeiro passo, né, primeiro ponto aqui, ele fala a respeito pelo que as pessoas elas valem para Deus, né? Então, Deus ele não faz acepção de pessoas, é o que a gente estava falando antes, né? Independente da sua classe social, independente do seu nível cultural, independente da sua origem racial, independente de quem você seja, né? Deus ele não faz acepção de pessoas e ele quer que a gente leve o seu evangelho para toda e qualquer criatura, independente de qualquer coisa. Mas por quê? Porque as almas das pessoas, a sua alma, a minha alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. Então, por isso da necessidade da gente entender que as pessoas, elas valem muito, tanto para a gente quanto para Deus, amém? E aqui diz para a gente, em Marcos 8,36, diz assim, ó, pois que aproveitaria o homem a ganhar todo mundo e perder a sua alma? Então, a gente tem que ter cuidado tanto com os outros quanto com nós mesmos, né? Porque por muitas das vezes a gente só se empenha também em ganhar e não se empenha em se entregar, né? Então a gente tem que equilibrar bem tudo isso para a gente entender que nós somos valiosos para Deus, que nós precisamos cuidar tanto de nós mesmos, né, como cristãos, como também das pessoas. No segundo ponto, ele fala a respeito de ser uma demonstração de amor. Então, que nós possamos entender isso, que também é uma demonstração de amor. Por quê? Porque está mostrando ali que você tem cuidado, tem zelo pelas coisas de Deus, tem zelo pelas pessoas que Deus ele coloca na sua vida. E aqui em Tiago 5,20 vai falar assim, ó, saber que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então,
Tiago aqui, ele é bem firme, né? E ele mostra pra gente: sabei que aquele que fizer converter um pecador no erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, o amor pelos perdidos é que deve nos mover para ganhar almas para Cristo, né? Então, no terceiro ponto ele vai falar que a gente deve, né? Qual é a outra razão, né, para a gente ganhar almas para Jesus? É de ser privilegiado, de ser um privilégio para a gente. Dizer que, né, Deus confia àqueles com que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus a tarefa de ganhar almas. Então, ele poderia ter escolhido qualquer pessoa do mundo, mas ele preferiu escolher você, né? Ele preferiu escolher você. Então, você e eu, nós somos privilegiados por poder fazer, né, essa obra de Deus, que a própria Bíblia ela fala que maiores obras nós faremos no nome dele. Então, nós temos esse privilégio, a gente tem esse... E nós temos que trabalhar a respeito de uma coisa, de gratidão, pessoal. Um coração grato, ele faz... Coração grato e apaixonado, ele tem o poder de mudar, né, a vida de outras pessoas, porque a gente acaba retribuindo tudo aquilo que a gente tem recebido, né? Então, a gente, por amor, a gente tem coragem e a capacidade de fazer loucuras. Então, Jesus ele fez isso, e nós devemos fazer a mesma coisa. Então, por isso nós somos privilegiados, amém? E aqui fala que é uma necessidade pessoal, no quarto ponto, onde diz, em 1 Coríntios 9,16, diz assim, ó: se eu anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Isso é muito forte, porque Paulo aqui ele está dizendo que a glória não é nossa, por isso que nós estamos fazendo, por isso é que eu estava falando a respeito de gratidão, né? Se a gente faz isso é porque a gente é apaixonado, é porque a gente é grato a Deus, né? Então por isso é que a gente evangeliza, por isso é que a gente leva a palavra de Deus para outras pessoas, amém? E aí a gente fica se perguntando, né? Mas e aí, como eu vou ganhar almas? E aqui ele fala a respeito de duas coisas, né? Fala a respeito de evangelismo e a respeito de célula. E na parte de evangelismo ele diz assim, ó: o evangelismo engloba todo um círculo de amizades e relacionamentos. Sobre o que ele fala? Sobre família, amigos, colegas de trabalho. Engloba também o evangelismo de rua, ou seja, rua, prédio, condomínio, onde acontece a sua célula ou outros locais próximos. Perdão, pessoal. Nós sabemos, né, que antes de toda célula acontecer, precisa ter um evangelismo, onde você chama pessoas, né, onde você leva Jesus para essas pessoas. Isso faz parte do ganhar, beleza? E aqui fala a respeito da célula. Muitas das vezes a gente não entende, por que tem que ter célula, por que tem que ter célula? Isso é bíblico. A gente vê lá em Atos 20 e 21, onde fala a respeito disso, né? Com que os discípulos, os apóstolos, as pessoas com que eram encarregadas disso, eles saíam de casa em casa para pregar o Evangelho. Então, ele tem essa visão celular, é a mesma coisa da gente, né? Tem uma célula na casa do fulano de tal, a gente está indo de casa em casa. Eu faço em um canto, você faz em outro, outra pessoa faz em outro, e assim alcançamos o maior número de pessoas possíveis, graças a Deus. Então, primeiramente você ganha a pessoa para você, né? Segundo, leva essa pessoa para a célula, depois ganha essa pessoa para Jesus e finalmente ganha essa pessoa para a igreja. Então, vai ser através da sua célula. Sua célula também é um ponto onde essa pessoa vai ter esse primeiro contato com Jesus, né? Então, você tem que fazer isso, ganhar a pessoa para você, apresentar ela a uma célula, para que ela venha se tornar também uma pessoa
para ela se tornar uma pessoa, para ela se tornar uma pessoa totalmente apaixonada por aquilo que Jesus faz através, né, da vida dos líderes. Então, que você possa ser alguém apaixonado por ganhar pessoas. No segundo ponto, ele vai falar a respeito do consolidar, né? Na segunda parte da escala do êxito, ele fala a respeito do consolidar. E aqui fala assim pra gente, o desafio de uma consolidação é uma entrega total para a formação do novo crente, que demandará de nossa parte amor, dedicação, esforço e trabalho. Tudo isso tem sua recompensa. Quando vemos o que Deus fez e continua fazendo na vida dos nossos discípulos, nós diremos que irá valer a pena. Muitas das vezes nós passamos por problemas, principalmente ministeriais, né? Onde nós temos alguns problemas com discípulos e a gente logo pensa em abandonar e desistir e tal, porque é muito difícil, é muito complicado, mas a gente só entende no final, né, que isso vai valer a pena. Muitas das vezes, se você imagina só, né? Vou dar um exemplo, né? Como o pastor Dudu, uma vez ele estava falando no Instagram dele, como foi que ele foi ganho. 2 jovens muito insistentes ligaram para ele várias vezes na semana, na sexta-feira, o último dia da semana, praticamente assim, né? O último dia da semana, porque sábado, domingo, final de semana. Na sexta-feira os caras foram na casa dele. Aí vocês imaginam só, né? Se os caras desistem da vida dele, tá? Hoje em dia nós não teríamos o pastor Dudu, né? Ou até teríamos de outra maneira, ou então ele poderia não ser pastor, ele poderia ser outra coisa. Mas o que eu quero dizer com isso? Que eles se entregaram, né? Eles tiveram essa entrega total, como aqui fala, né? Para formar um novo cristão, um novo crente, né? Então isso vai demandar da gente, né? Bastante esforço, empenho, trabalho, mas que no final a gente vai ter, né, na nossa mente que vale muito a pena, porque isso é que acontece, vale muito a pena, né? A gente vê a alegria nos olhos dos líderes quando eles formam as pessoas e que elas são enviadas, né? Então você vê pessoas como... Teve uma live, né, da pastora Fernanda um dia desse, né, com a pastora Natália, onde a pastora Natália já foi líder da pastora Fernanda. Então eu acredito que é um motivo de orgulho. E para a pastora Natália, ela deve olhar e dizer assim, valeu muito a pena todo o esforço, né, para que a pastora Fernanda hoje fosse pastora da nossa terra, né, fosse líder da nossa equipe, né? Então, para a gente entender melhor, a gente precisa entender o que é consolidação. Então, o que é consolidação? Consolidação é o cuidado e a atenção que devemos dispensar ao novo crente para reproduzir nele o caráter de Cristo, a fim de que ele cumpra o propósito de Deus, que é dar frutos que permaneçam. Isso fala também em João 15:16, que fala a respeito, diz assim, vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem frutos, e frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, isso é o que Deus ele quer para as nossas vidas, que a gente venha dar fruto, porque os frutos vão permanecer, né? Então, isso é o cuidado, isso é o estar junto das pessoas para fazer essa consolidação, para estar ali, né, fazendo que a pessoa venha criar raízes, né, onde ela foi plantada. Então, como começa o processo de consolidação? Todos nós já passamos por esse processo, né, onde nós fomos visitar a igreja, então a gente foi para a Arena Jovem, e aí o líder, né, a pessoa que estava acompanhando a gente, o líder que estava acompanhando a gente, chegou e fez lá, né, um papelzinho lá com o nosso nome e tal, telefone, pegou o nosso contato, e aí ele pegou e fez uma assistência com a gente ali, né, imediata. Então, isso é o começar do processo de consolidação. Por quê? Porque aí você já vai estar criando um vínculo, um laço com a pessoa ali em cima. Então,
ele fala assim, ó, é iniciado logo após o novo crente fazer sua decisão por Cristo. Você deve recolher os dados da pessoa, caso você não tenha, iniciar uma assistência imediata. Então nós precisamos, né, pegar o contato, pegar tudo aquilo que a pessoa ali ela tem para dizer, ela tem para falar, né, todos os seus dados ali, para que você venha entrar em contato com ela para estar tendo um atendimento mais próximo, estar tendo ali com ela uma aproximação, né, estar tendo um vínculo com essa pessoa. E aqui ele fala qual é o principal local da consolidação. Além da assistência pessoal que será dada, a célula é um ambiente no qual um novo discípulo deve ser rapidamente inserido. Dirija, portanto, uma célula e coloque a pessoa que você ganhou para participar dela. Então, qual o principal local da consolidação? É a célula. Por quê? Porque lá ela também vai estar aprendendo a ser apaixonada por aquele lugar. Vai estar sendo apaixonada. Mano, o cara sério, ele ganhando vida, ele pregando a palavra, indo pra cima. O cara vai olhar pra ti e vai dizer: meu irmão, eu quero ficar aqui nesse cara aí, mano. Eu quero ir pra cima aqui nesse cara aí. Eu quero sair da forma que eu estou aqui e fazer alguma coisa diferente na minha vida. Então, o cara levando ele, né, para a célula, ele vai ter um resultado muito melhor. Porque ele vai ficar apaixonado por aquilo dali, né? Então a gente acaba reproduzindo melhor aquilo dali e fazendo que a pessoa venha, né, se consolidar. E a raiz realmente, né, está recebendo uma palavra, está ouvindo uma palavra, está ouvindo um direcionamento seu, né? E isso é muito bom a gente fazer. Então, a gente tem também outra forma também de consolidar a pessoa. Consolidar a pessoa através da força da nossa oração. Quando ganhamos uma pessoa para Cristo, vemos a necessidade de orar por ela, porque no mundo espiritual os poderes demoníacos tentam recuperar o terreno perdido. Então, a gente precisa entender que a gente precisa consolidar essas pessoas também com a força da nossa oração. A gente, por muitas das vezes, pensa que a oração ela não tem poder, mas ela tem sim, viu? Ela tem um poder muito forte de fazer que as pessoas... Porque é o que move o sobrenatural, né? É o que move tudo aquilo que for ligado na terra será ligado nos céus, e tudo aquilo que for ligado no céu será ligado na terra. Então a gente tem que orar, meu irmão, orar pela vida dessas pessoas, né? E aqui tem alguns métodos e alguns meios, né, que a gente vê bastante, que a gente vive isso, né, a respeito de como a gente vai consolidar essas pessoas. Aí tem alguns pontos que a gente pode fazer isso. O consolidar envolve fonovisita. Quando você recebe um telefone de alguém para que você consolide, ou para quando você pega um telefone de uma pessoa que você ganhou no evangelismo de rua, onde você precisa telefonar para essa pessoa em até 24 horas. Aí presta atenção, nessa primeira parte aí, a respeito do fonovisita, vocês lembram que quando vocês vão fazer a consolidação, né? Vocês fazem aquele papelzinho lá atrás e tal, você escreve, a pessoa não fica de ligar para você no outro dia, né? Então pronto, é isso que você tem que fazer, viu? Isso aqui não é só de boca, pessoal. É de ação. É pegar o celular e ligar para a pessoa. Onde está? Como é que você está? E tal, e tal. Então, esse é um dos primeiros pontos. Outro ponto, a visita, pessoal. A visita, ela é essencial. Onde ele fala aqui, né? Em até 48 horas após a primeira ligação. Você vai visitar a pessoa e fazer a sua consolidação. Durante a visita, você se coloca à disposição dessa pessoa para orar pela vida dela. Vai convidá-la para ir à sua célula e vai começar a prepará-la para receber o pré-revisão. Então, né, nesse segundo ponto aqui, a gente já vê que a gente tem uma visita, né? A gente tem uma visita a fazer. A gente tem que ir até a casa da pessoa para conversar com ela, para saber como é que ela está, né? Para perguntar se ela está precisando de alguma coisa, porque com
é um vínculo que está sendo criado, a gente precisa ter esse comprometimento de ir na casa da pessoa para ver, né? Pra saber se ela está precisando de alguma oração, porque a gente sabe. Revisão de vida são 3 dias sobrenaturais, mas quando depois que passa esses 3 dias, você volta para o mundo real e aqui, ó, chibata, mano, o inimigo vai querer o quê? Vai querer trazer de volta essa pessoa para ele. E aí ele vai ter um bocado de tentação. Na primeira semana é a semana mais complicada, né? Então, por isso é que a gente tem a necessidade, né? A necessidade de visitar essa pessoa. Perdão, pessoal, deixa eu só me corrigir aqui. Eu falei do revisão, né? Só que a gente está falando sobre consolidação. E a gente está falando ainda sobre a visita, né, da consolidação. Então, a gente deve sim, tem que visitar a pessoa depois da primeira ligação, para que a gente venha fazer o quê? Para que a gente venha criar esse vínculo, né, com essa pessoa. Então, para ir, a gente ir levando para ela o pré-revisão. A gente tem que levar o pré-revisão para essa pessoa, né? E aí, o que ocorre, né? O pré-revisão, ele ocorrerá durante 3 semanas. E nessas semanas você visitará essa pessoa e ao ocorrer das visitas ministrará o pré-revisão. Se você não tem um livro, né, você pergunta o seu líder onde ele consegue arrumar, ou se o próprio líder tem um livro de pré-revisão, onde tem alguns pontos, né, para falar para a pessoa que vai fazer esse pré-revisão. E depois, né, depois que você fizer, serão 3 semanas consecutivas. E aí, depois disso, tem o revisão de vidas. E aí ele vai falar, né, do revisão. A revisão, a gente sabe muito bem o que é a revisão. A revisão de vidas é um lugar onde se inicia a transformação dos futuros líderes. A pessoa tem que sair de lá sedenta por Deus, pela visão, e já matriculada no Instituto de Vencedores. Em revisão de vidas, o revisionista deverá sair de lá seguro de sua salvação, pois aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, arrependido de seus pecados e livre das ataduras do passado, curado em seu coração cheio do Espírito Santo. E finalmente entenderão a visão dos dois. Então, por isso é que é bom a gente fazer o pré-revisão, né, para a pessoa ir já entendendo bem aquilo que ela vai encarar, né? Para quando ela chega no revisão de vidas, ela chegue bem mais à vontade, ela já saiba, né? Ela já saiba, como eu posso dizer, ela já tem uma visão do estado de como ela se encontrava, né? E no revisão de vidas ela vem a ser liberta de tudo aquilo que ela tinha vivido no passado. Então, no último ponto a gente vai falar sobre o pós-revisão, onde ocorrerá durante as 4 primeiras semanas do Instituto Vencedores, que no caso é o pós-revisão, né? Que a gente faz o pós-revisão, onde a gente tem onde as pessoas que foram para a revisão de vidas, elas têm aquelas aulas antes de começar o Instituto Vencedores. Então o ideal é que você acompanhe essas pessoas para que elas venham fazer todo esse processo, né? E após ela fazer esse processo, acompanhe ela também no Instituto Vencedores, pois vai ser de muita valia para essa pessoa, porque nós sabemos bem a importância do Instituto Vencedores, nós sabemos bem a importância de tudo aquilo que acontece, né? Então nós devemos manter o nosso foco nessas coisas. Então a aula de hoje é a respeito disso, pessoal. Que Deus abençoe a vocês, tudo de bom e boa noite. Valeu!